Descrição do segundo advento. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 35. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nessa parte da profecia, Nosso Senhor descreve sua própria segunda vinda para julgar o mundo. Isso, ao menos, é o que naturalmente se deduz dessa passagem. Qualquer interpretação menos abrangente parece-nos uma distorção violenta da linguagem da Escritura. Se as palavras solenes aqui empregadas significam apenas a vinda dos exércitos romanos a Jerusalém, então podemos dar uma explicação semelhante a qualquer outro evento na Bíblia. O evento aqui descrito é algo de muito maior importância do que a marcha de qualquer exército terreno. Não é outra coisa senão o ato final que encerrará essa dispensação, o segundo advento de Jesus Cristo em pessoa. Esses versos nos ensinam, em primeiro lugar, que quando o Senhor Jesus regressar a esse mundo, virá com glória e majestade peculiares. Ele virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Na sua presença, o próprio sol, a lua e as estrelas perderão seu resplendor, e os poderes dos céus serão abalados. A segunda vinda pessoal de Jesus Cristo será tão diferente da primeira quanto possível. Ele veio na primeira vez como homem de tristezas, cercado de aflições. Nasceu em uma manjedoura em Belém, pequenino e humilde, e assumiu a forma de servo, tendo sido desprezado e rejeitado pelos homens desde o início. Ele foi traído e entregue nas mãos de homens iníquos, condenado por um julgamento injusto, escarnecido, açoitado, coroado de espinhos e, por fim, crucificado entre dois ladrões. Na segunda vez, ele virá como rei de toda a terra, com toda a majestade real. Os príncipes e grandes homens desse mundo haverão de comparecer diante do seu trono para receber a sentença eterna. Diante dele, toda a boca se calará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jamais nos esqueçamos disso. Sem importar o que os homens possam fazer no presente, não permanecerá zombaria alguma, nem haverá escárnios contra Cristo, tampouco haverá infidelidade alguma no dia do juízo. Os servos do Senhor Jesus podem esperar com paciência. Um dia, seu mestre será reconhecido como Rei dos Reis por todo o mundo. Esses versículos nos ensinam, em segundo lugar, que quando Cristo retornar a esse mundo, cuidará inicialmente de seu povo, os crentes. Ele enviará seus anjos e estes reunirão seus escolhidos. No dia do julgamento final, os verdadeiros crentes gozarão de perfeita segurança. Nenhum único fio de cabelo lhes cairá por terra, nenhum único osso do corpo místico de Cristo será quebrado. Houve uma arca para Noé no dia do dilúvio. Houve uma Zoar para Ló quando Sodoma foi destruída. E haverá em Jesus um esconderijo para todos os crentes, quando a ira de Deus finalmente descarregar-se sobre esse mundo vil. Os poderosos anjos que se regozijavam no céu a cada vez que um pecador se arrependia, haverão de alegremente recolher o povo de Deus para o encontro com o Senhor nos ares. Sem dúvida, esse dia será terrível, mas os crentes podem aguardá-lo sem temor. No dia do juízo, os verdadeiros cristãos serão, por fim, todos reunidos. Os santos de todos os séculos e de todos os idiomas serão recolhidos dentre todas as nações. Todos estarão lá, desde o justo Abel até a última alma que se converter a Deus, desde o mais antigo patriarca até a criança que é salva. Portanto, meditemos sobre quão feliz será esse encontro,
quando a família de Deus estiver toda reunida. Se tem sido agradável nos encontrarmos ocasionalmente com um ou dois crentes aqui na terra, mais agradável ainda será nos reunirmos no céu a uma multidão inumerável que ninguém pode contar. Certamente podemos contentar-nos em carregar a cruz e suportar a dor de uma separação por alguns anos, pois viajamos rumo a um dia em que nos encontraremos e já não haverá mais separações. Em terceiro lugar, esses versículos nos ensinam que até que Cristo retorne a esse mundo, os judeus serão sempre um povo separado. Nosso Senhor nos diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A existência contínua dos judeus como uma nação distinta é inegavelmente um grande milagre. É uma daquelas evidências da veracidade da Bíblia que os incrédulos jamais conseguem anular. Sem uma pátria, sem rei, sem governo, espalhados e dispersos pelo mundo por cerca de 19 séculos, os judeus nunca são absorvidos entre os povos dos países em que vivem. Abre aspas, é o povo que habita só, fecha aspas, Números 23, 9. A única explicação para isso é o dedo protetor de Deus. A nação judaica permanece de pé diante do mundo como uma resposta esmagadora para a incredulidade e como um livro vivo que evidencia a veracidade da Bíblia. Contudo, não deveríamos reputar os judeus apenas como testemunhas da verdade das Escrituras. Deveríamos contemplá-los como uma garantia contínua de que um dia o Senhor Jesus voltará outra vez. Tal como a ordenança da ceia do Senhor, os judeus são um testemunho da realidade do segundo advento, na mesma medida que são testemunhas do primeiro advento. Não nos esqueçamos disso. Em cada judeu errante, contemplemos uma prova viva de que a Bíblia é verdadeira e de que um dia Cristo haverá de retornar. Finalmente, esses versículos nos ensinam que as predições de nosso Senhor certamente se cumprirão. Ele disse: passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nosso Senhor conhecia bem a incredulidade natural da natureza humana. Ele sabia que nos últimos dias surgiriam zombadores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3,4. Jesus sabia que quando retornasse, a fé seria rara entre os seres humanos. Ele anteviu o grande número de pessoas que iriam rejeitar com desprezo aquelas predições solenes que acabara de fazer, como improváveis, absurdas e impossíveis. O Senhor adverte a todos nós, céticos, acerca de pensamentos assim, com uma advertência de peculiar solenidade. Ele nos diz que suas palavras haverão de se cumprir no tempo exato e não passarão sem cumprimento. Não importa o que os homens possam pensar ou dizer a respeito. Todos nós devemos aceitar no coração essa advertência. Vivemos em uma época de grande incredulidade. Poucos creram no relato da primeira vinda do Senhor, e poucos creem no relato da sua segunda vinda. Isaías 53:1. Acautelemo-nos, pois, dessa infecção, e creiamos no Senhor para a salvação de nossa alma. Não estamos lendo fábulas astuciosamente inventadas, mas sim verdades profundas e importantíssimas. Que Deus nos dê um coração capaz de crer nessas verdades.